Boa tarde, meus alunos. Tá, vamos começar o segundo semestre, depois desse recessozinho, com a última matéria que a gente vai ter antes da E, certo? Então vamos falar de sistemas lineares. Vocês já viram essa parte de sistema linear lá no 8º ano, tá? Que vocês resolviam os sistemas. Só que agora nós vamos apresentar de novo ele aqui no segundo ano para vocês, tá? Então, primeira coisa de sistemas lineares, para a gente conseguir saber o que é um sistema linear, primeiro a gente tem que saber o que é uma equação linear. Tá? O que é uma por vários termos, tá? De primeiro grau. Então, isso aqui é uma equação linear de primeiro grau, tá? Que é uma equação linear, que é x1, x2, xn, todos eles estão elevados a um expoente 1, tá certo? Outra coisa que vocês têm que lembrar, conhecer também, é o que é uma equação linear homogênea, tá? Então, uma equação linear homogênea é quando n é igual a zero. Então, aqui seria A1x1 mais A2x2 mais ANxn é igual a zero. Tá? Então, quando ela é o termo que vem depois da vírgula for diferente de zero, é uma equação linear. Se for igual a zero, a gente chama de equação linear homogênea. Qual a característica da equação linear homogênea? Ele tem sempre como solução a solução trivial, que é todos os termos igual a zero, tá certo? Então, toda vez que a gente tiver uma equação linear homogênea, a gente tem uma solução trivial, que é todos os termos são igual a zero, tá bom? Então, vamos falar agora o que é um sistema linear. Sistema linear é aquele formado por uma série de equações que eu vou botar aqui, pode ter várias equações, tá certo? Então, o sistema linear é aquele formado por várias equações, por mais de uma equação linear, que pode ser homogênea ou não, tá certo? Se eu tiver um sistema linear homogêneo, eu sei que todos esses termos aqui serão igual a zero, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é como é que a gente discute um sistema, tá? Então, primeira coisa, se vocês ouviram lá no nono ano, tá? No 8º ano, né? É que a gente, quando vai resolver um sistema, se a gente tiver número de equações menor do que o de incógnitas, a gente pode dizer que ele vai ser um sistema possível em indeterminado ou um sistema impossível, tá certo? Então, se eu tiver menos equações do que incógnitas, exemplo, se eu tiver um sistema x mais y mais z igual a 3, 2x mais y menos z igual a 4, eu não tenho uma terceira equação, então menos equações do que
incógnitas. Tá? Então a gente pode dizer que vai ser um sistema possível e indeterminado ou um sistema impossível. Certo? Se a gente tiver mesmo número de equações incógnitas, tá? Então a gente passa a ter um sistema que pode ser possível determinado, possível indeterminado ou um sistema impossível, tá? Dá um exemplo aqui de um sistema tá? Então, esse aqui é um sistema que pode ser qualquer um dos três casos: possível determinado, possível indeterminado ou impossível. Tá? Então, agora nós vamos ver como é que a gente discute um sistema com a utilização de determinantes. Mas eu vou explicar para vocês como é que a gente chegou, como é que se chegou no conceito de determinante. Tá? Então vamos dar um sisteminha aqui fácil. AX mais BY igual a M. CX mais DY igual a M. Tá? Como é que vocês aprenderam a resolver esse sistema lá no oitavo ano? Ou por substituição ou por adição. Vamos fazer aqui por adição. Então vamos eliminar o y, tá certo? Nosso objetivo aqui primeiro é calcular o valor de x. Então eu vou eliminar esse valor de y. Então como eu tenho b e d eu quero eliminar, então eu vou multiplicar aqui por d, vou multiplicar aqui por b e vou diminuir a de cima pela de baixo, tá certo? Então como é que nós vamos ficar com isso? Vai ser a dx mais b dy é igual a m d. Tá. C bx mais b dy é igual a nb. Tá? Como a gente vai diminuir uma da outra, corto esses termos, vou ficar com AD menos CB é igual a MD menos NB. Tá certo? Só que alguém, lá no passado distante, diz que a gente pode escrever esse sistema na forma matricial. De que forma? Numa matriz inicial, a gente coloca os coeficientes. Tá? A outra matriz são com as variáveis que a gente vai calcular, x e y. Tá? Por quê? A gente não aprendeu que quando multiplica uma matriz pela outra, a gente multiplica a linha pela coluna? Então, AX mais BY, CX mais DY. E o resultado vai ser o que está depois da igualdade. Tá certo? Então a gente pode escrever uma matriz, aliás, um sistema numa forma matricial. Tá? E o que a gente observou? Se a gente calcular o determinante de A, B, C, D, tá? A gente vai ter AD menos BC. Ora, é justamente o valor que a gente encontrou, tá certo? Então, assim que a gente começou a pensar em calcular determinante, tá certo?
a partir dessa solução. Então, o determinante surgiu primeiro para a gente resolver sistemas lineares, tá certo? Então, a partir daqui, ó, diagonal principal menos a diagonal secundária, tá certo? Tá bom? E vamos observar que se a gente trocar, como a gente calculou o valor de x, eu vou trocar aqui os coeficientes de x pelo que está depois da igualdade. Então, vamos calcular o determinante, substituindo o valor mn por ac. Então, m, n, b, d. Que resultado que a gente chega aqui? Vai dar m, d menos n, b, que é justamente esse valor que está aqui. Certo? Então, vamos... Então, a gente, em vez de calcular uma matriz, um sistema a partir de adição, a gente pode usar determinante. Tá? Então, nessa solução aqui, eu posso dizer que x, tá, vai ser o determinante de m, n, b, d sobre o determinante de a, b, c, d. Certo? Então, a gente pode calcular os determinantes dessa forma. E se a gente for pensar, eu posso substituir e calcular o de y também. Vai ser o determinante de a, c, m, n dividido pelo determinante de a, b, c, d. Certo? E também a gente pode calcular, fazer a discussão do sistema por determinantes. Por exemplo, discussão por determinante. Tá? Então, vocês olhando aqui um sistema, tá? O que que vocês vão chegar? Vamos chamar isso aqui de A, tá? Essa matriz aqui de A e essa matriz aqui de B, tá certo? Então, o que que a gente chegou à conclusão? O determinante da matriz A, ele tem que ser obrigatoriamente o quê? Diferente de zero. Então, se eu tiver um determinante A diferente de zero, eu posso dizer que o sistema é possível e determinado. Tá certo? E se o determinante de A for igual a zero, ele é um sistema possível e indeterminado ou um sistema impossível. Tá bom? Até aí todo mundo entendeu? Vamos pegar um exercício aqui para a gente fazer. Deixa eu pegar aqui. Pegar um exemplo aqui, um exercício de vocês. Página 324, exercício 32, tá? Ele dá o seguinte sistema: 3x mais y menos z igual a zero. Sistema homogêneo fácil. Deixa eu fazer um.
fazer o 31. Tá? Ele diz aqui, obtenha o valor de K para que o sistema das equações... Então, vai lá. 2x mais 2y igual a 2. 3x mais 4y mais K menos 1z é igual a 4. X mais 4y menos 3z é igual a 2. Então ele quer que a gente determine se esse sistema, o valor de K para que o sistema seja possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Tá? Então vamos escrever isto aqui em notação matricial. Vai ficar 2, 2, 0, 3, 4, K menos 1, 1, 4, menos 3. Tá? Isso aqui vai ser x, y e z. E aqui são nossas soluções. 2, 4 e 2. Certo? Então vamos resolver. Eu falei que se o determinante for igual a 0, ele é possível e determinado ou impossível. Se o determinante for diferente de 0, ele vai ser indeterminado. Aliás, se for diferente de 0, ele é determinado. Tá certo? Então vamos calcular o determinante aqui. Então vai ser, ó, este. Olha. Vamos calcular o determinante da matriz. 2, 2, 0, 3, 4, K menos 1, 1, 4, menos 3. Aqui depois a gente coloca 2, 3, 1 e 2, 4, 4. Certo? E vamos fazer a multiplicação. Aqui a gente soma. E aqui a gente diminui, tá certo? Então, 2 vezes 4, 8, vezes menos 3, menos 24. 2 vezes K menos 1, vezes 1. Então, dá mais 2K menos 2. Mais, aqui é 0, que multiplica 0, 2 vezes 4, 8. Aliás, aqui é menos, né? Menos 8K mais 8. Tá certo? Menos 2 vezes 9, aqui é menos, mais 18. Certo? Então vamos calcular isso aqui. Isso aqui vai dar 2K com menos 8K, menos 6K. Menos 24 menos 2, menos 26. Menos 26 mais 8 dá menos 18. Menos 18 mais 18 dá 0. Isso aqui é igual a... Isso aqui é o valor do determinante. Certo? Isso mesmo, né? Acho que sim. Fazer a conta. Menos 26 mais 8 menos 18. Menos 18 mais 18 dá 0. Certo? Então agora nós vamos discutir. A gente sabe que o determinante da matriz vai ser igual a 6K. Tá? Então se 6K for diferente de 0, então K diferente de 0. Então, se eu sei que se o K for diferente de 0, ele é um sistema possível e determinado. Certo? Se o K for igual a 0, ele é possível e indeterminado ou é
impossível. Tá certo? Só isso aí? Uhum. Tá, então ele pede para fazer essa discussão. Nas variáveis x e y seja bom, então tá essa discussão feita aqui, tá bom? Então ele é possível indeterminado ou possível determinado. Se k for igual a zero, se k for igual a zero, a gente vai ficar com a equação 2x mais 2y igual a 2, 3x mais 4y igual a 4, x mais 4y menos 3e igual a 2. Tá certo? O senhor não tem que determinar se ele é possível indeterminado ou impossível, não? Vamos ver. Então agora vamos adotar k igual a zero. Então para k igual a zero a gente vai ficar com o sistema 2x mais 2y é igual a 2, 3x mais 4y menos z é igual a 4, x mais 4y menos 3z é igual a 2. Vamos resolver primeiro só essas duas equações aqui, certo? Essas duas equações aqui, certo? Então vou multiplicar em cima por menos 3, certo? Então se eu multiplico aqui por menos 3, aqui fica mais 3, e se eu somo essas equações, aqui elas se anulam. Então vai ter, então vou ficar com a equação 2x mais 2y igual a 2, e a outra equação que eu vou eliminar o z, porque ele quer em termos de x e y. Então menos 3 vezes 3 dá menos 9, mais 1 dá menos 8. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 mais 4 dá menos 8y. Tá certo? Aqui vai dar menos 12 mais 2 menos 10. Tá certo? Impossível. Então vamos aqui simplificar a primeira equação por... Aliás, vamos pegar essa equação aqui e vamos multiplicar por 4. Então quem é que a gente vai ter? 8x mais 8y é igual a 8. Tá? E essa aqui eu vou trocar o sinal dela. Vou multiplicar por menos 1. Então vou ficar com 8x mais 8y igual a 10. Opa! Como é que 8x mais 8y pode ser igual a 8 e a 10 ao mesmo tempo? Não pode ser. Então esse sistema ele é impossível. Certo? Ele não é possível e indeterminado. Tudo bem? Então não existe solução de k para que ele seja possível e indeterminado. Tudo bem, pessoal? Vamos falar de equivalência de sistemas. Tá? A gente pode falar que dois sistemas são equivalentes, tá? Se são equivalentes se tiverem o mesmo conjunto solução.
certo? Então todo conjunto, toda vez que a gente tiver dois sistemas com a mesma solução, eles vão ser equivalentes, tá? E existem alguns casos que a gente pode dizer que os sistemas são sempre equivalentes. Vamos dar um exemplo aqui. X mais y mais z igual a 1. X mais y menos z igual a 2. X menos y menos z igual a menos 1. Certo? Isso aqui é um sistema. A gente pode dizer que a gente vai ter um sistema equivalente se eu trocar linhas, se trocar posições de linhas de posição. Então, por exemplo, se a gente escrever agora x mais y menos z igual a 2, x mais y mais z igual a 1, x menos y menos z igual a menos 1. Então, aqui a gente teve troca de linhas. Então, toda vez que a gente faz troca de linhas, a gente mantém os sistemas equivalentes. Eles têm a mesma solução. Outro caso de sistema equivalente, vamos botar aqui outra igualdade aqui, é quando a gente multiplica uma linha por um determinado valor. Por exemplo, 2x mais 2y mais 2z igual a 2. X mais y menos z igual a 2. X menos y menos z igual a menos 1. Então, aqui é linha múltipla do primeiro sistema. Vou botar aqui do sistema A. Tá? Vamos chamar esse aqui um sistema de A, esse aqui de A', esse aqui de A, duas linhas. Então, se eu peguei uma linha e multipliquei por um valor, eu também tenho uma linha múltipla. Então, também tenho uma solução semelhante. Tá certo? Então, toda vez que a gente faz esse tipo de combinação, a gente passa a ter soluções semelhantes. Ou, se a gente somar linhas. Por exemplo, se eu somar a linha 3 com a linha 2 com a linha 3, então, vou ter x mais y mais z igual a 1, x mais y menos z igual a 2, e vou somar essas duas linhas. Então, x mais x, 2x, y menos y, 0y, menos z, menos 2z, 2 menos 1 igual a 1. Então, essa aqui é a soma segunda mais terceira linha. Tá? Então, toda vez que a gente tem esse tipo de solução, também temos soluções equivalentes. Então, são os três casos que a gente pode trabalhar para a gente manter o sistema com a mesma solução. E nós vamos trabalhar nisso agora. Tá bom? Então, a gente viu um tipo de solução de determinante, vamos ver um outro, tá? Agora, sistema solução por escalonamento. Tá? Então, o que é uma solução por escalonamento? É quando a gente trabalha com as linhas da matriz para resolver a matriz. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de um sistema bem grande. Para a gente resolver por
pelas formas que a gente aprendeu agora. Então vamos dar aqui um. O sistema A vai ser 2x mais 3y mais 4z igual a 5. X mais 6y menos 2z igual a 4. 3x mais y menos 3z igual a 3. Tá? Então, ó, deu uma matriz dessa solução. Então, vamos resolver primeiro por determinantes. Essa solução por determinantes é Cramer, né? Acho que é. Tá? Vamos botar por determinantes. Que a gente chama de solução por Cramer, se eu não me engano. Agora, vou deixar esse nome de fora que eu não tenho certeza mais. Tá? Então, vamos resolver primeiro por determinantes. Então, a primeira coisa, a gente vai separar as matrizes, não é isso? 2, 3, 4, 1, 6, menos 2, 3, 1, menos 3. X, Y, Z, 5, 4, 3. Não vou fazer solução por adição ou por substituição, porque essa vocês já sabem fazer. Tá? Então vamos calcular por determinante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver o determinante dessa matriz. Então o determinante da matriz A vai ficar igual a 2, 3, 4, 1, 6, menos 2, 3, 1, menos 3. Certo? E vamos substituir essas duas colunas do lado, como a gente já vem fazendo de algum tempo. E vocês foram muito bem na AP, entendi que vocês estão entendendo bem essa matéria. Certo? Então vamos calcular esse determinante. 2 vezes 6, 12 vezes menos 3, menos 36. 3 vezes 3, 9 vezes menos 2, menos 18. 4 vezes 1 vezes 1, mais 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3, 72. 2 vezes 2, 4. Como é menos, troca sinal, mais 4. 3 vezes menos 3, mais 9. Então, esse determinante deu quanto? 36 menos 18, menos 54. Menos 54 mais 4, menos 50. Menos 50 mais 72, menos 122. Menos 122 mais 4 dá menos 118. Menos 118 mais 9 dá menos 109. Tá certo? Então, para a gente calcular por determinantes, que a gente aprendeu, que a gente vai trocar ali a matriz coluna da solução, que deu a resposta, pela variável que a gente vai trocar. Então, se eu vou calcular o valor de x, tá certo? Então, eu vou calcular o determinante de 5, 4, 3, 3, 6, 1, 4, menos 2, menos 3, e vou dividir por 109, porque é o valor desse determinante. Então, vamos calcular aqui o determinante, vamos botar os valores aqui do lado. 5, 4, 3, 3, 6, 1. Certo? Então, vai lá. 5 vezes 6, 30. 30 menos 3, menos 90. 3 vezes menos 2, menos 6 vezes 3, menos 18. 4 vezes 4, mais 16. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3, 72.
menos 72, né? 5 vezes 2, 10, troca sinal. 3 vezes menos 9 vezes 4, menos 36, dá mais 36. Isso tudo dividido por menos 109, certo? Então isso aqui dá menos 108, aliás, menos 92, com menos 62 dá menos 164, menos 154, menos 118, dividido por menos 109, tá? Então isso aqui deu 118 por 109, tá? Uma solução do valor de x. Se a gente vai calcular o y, eu vou trocar quem é x, quem é y, pela matriz coluna que a gente tem ali na solução. Então vai ser 2, 1, 3, 5, 4, 3, 4, menos 2, menos 3. Todo mundo está entendendo o problema? Tá? Dividido por menos 109. Bom? Então vamos aqui completar. 2, 1, 3, 5, 4, 3. Certo? Então vamos ter como solução 2 vezes 4, 8. 8 vezes menos 3, menos 24. 5 vezes 3, 15. Vezes menos 2, menos 30. 4 vezes 3, 12. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. 2 vezes 2, menos 4. Vezes 3, menos 12. Troca o sinal. 5 vezes 3, menos 15. Mais 15, dividido por menos 109. Certo? Então aqui vai dar 24, corto com 12, né? 30, eu corto com 15, aqui dá menos 15. Menos 15 com mais 48 dá menos 63, dividido por menos 109. Dá 63, dividido por 109. Certo? Vou botar o Z aqui embaixo para poder trocar. E se a gente for calcular o Z, também vou trocar o Z por esses valores. Então vou ter 2, 1, 3, 3, 6, 1, 5, 4, 3. Dividido por menos 109. Então vai dar aqui 2, 1, 3 e 3, 6, 1. Certo? Agora vamos para o lado de cá. Vou deixar o sistema ali, tá bom? Então vamos aqui. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. 3 vezes 4, 12. Vezes 3, 36. 5 vezes 1, 5. Menos. 5 vezes 6, 30. Vezes 3, 90. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Menos 9. Dividido por menos 109. Então vamos ver quanto é que dá essa solução. 72 menos 90, menos 18. Menos 18 mais 5, menos 13. Menos 13 mais 8, menos 21. Menos 21 mais 9, menos 30. Corta o sinal, dá 30 sobre 109. Certo? Então essa solução seria uma solução por determinantes. Tá? Vocês entenderam agora? Todo mundo entendeu? Todo mundo sabe o que é? Entendeu como é que faz por crânio, né? Por determinantes. Agora nós vamos fazer por escalonamento, tá bom?
Então, o que a gente vai fazer por escalonamento? Primeiro, a gente vai colocar a matriz da solução. Aliás, a matriz encontrada aqui, a matriz do sistema. Certo? E vou colocar aqui do lado, não vou botar o x, y, z, porque eles não vão mudar de posição. Vou colocar vou botar aqui a matriz, eu vou escrever do lado aqui a matriz 5, 4, 3, que é a matriz da solução, tá certo? Então agora nós vamos ficar trocando a solução de forma que eu coloque, transforme essa matriz em uma matriz triangular, em que esses valores aqui todos, tá, vão assumir o valor 0, tá certo? Então esse é o nosso objetivo. Então eu vou fazer operação de linhas, tá? Com produtos, divisões, o que a gente quiser fazer, mas para resolver essas linhas. E para isso nós contamos com a parte de equivalência de matriz, que a gente sabe que se a gente multiplicar, dividir ou fazer qualquer operação, não vou ter problemas, tá certo? Então primeiro passo, tá? Eu vou zerar este aqui. Tá? Então, primeiro passo, vai virar 0, tá certo? Então, uma operação sempre com a primeira linha. Como é que eu faço para esse valor virar 0? Não é a mesma coisa que eu pegar, multiplicar esta aqui por menos 2 e somar as duas linhas? Tá? Então, o primeiro passo é 1 vai virar 0. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vou pegar a segunda linha nova, vou botar aqui, vai ser igual a menos 2, que multiplica a segunda linha velha, tá? Menos a primeira linha. Tá certo? Então vamos lá. Quem é que vai ser a segunda linha agora então? Eu vou ter... Eu tinha a linha 1, 6, menos 2. Tá certo? Em cima era 2, 3, 4. Tá certo? Então eu vou multiplicar esta linha aqui por menos 2. Certo? Então quando a gente multiplica ela por menos 2, a gente vai ficar com 2, 3, 4. E embaixo, aliás, aqui fica faltando... Então, 5 e o 4. Vou multiplicar esta linha aqui por menos 2. Então vai ficar 2, 3, 4, aqui 5. E a segunda linha vai ser menos 2 mais 2, 0. Tá certo? Que aqui é a segunda linha velha. Tá? Menos 2, menos a primeira linha, tá certo? Então vai ser 2, menos 2, 0. Menos 2 vezes 6, menos 12, mais 3, menos 9. Tá? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 mais 4, 4 menos 4, 0. Certo? Então, agora, menos 2 vezes menos 4, menos 8, menos 5, menos 13. Tá certo?
Então agora nós vamos, a nossa matriz agora ficou assim, ó. 2, 3, 4, 0, menos 9, 0. 3, 1, menos 3, e aqui 5, 4, 3. Olha aí, 5, 4, 3. 5 menos 13. Certo? Próximo passo agora é esse termo aqui vai virar 0. Tá certo? Então, como é que a gente faz para esse moço virar 0? Nós vamos operar essa linha com a primeira, tá certo? Então, vamos pegar a terceira linha nova, vai ser 2 vezes a terceira linha menos 3 vezes a primeira linha, tá certo? Eu vou fazer a operação desta com esta. Então, vou fazer direto, hein? Então, nós vamos ter 2, 3, 4, 0, menos 9 e 0, é 0, né? Menos a primeira é 0, né? Não, errei. Porque eu multipliquei por menos 2, então que eu tinha que somar. Não. Aqui não é menos 9 mais, vai ser menos 12 mais 3. Aqui eu dei certo, eu estava certo. Está errado. Então dá 4 mais 4, aqui dá mais 8. Aqui dá menos 8. Aqui é menos 3. Tá? Então aqui eu tenho que ter 8 e menos 3. Tá certo? Vamos lá. Agora eu multipliquei. Eu multiplico a terceira linha por 2 e a segunda de cima por menos 3. Deu 8. Dá 5, que dá menos 3. Vamos fazer as contas. 3 vezes 2, 6. Menos 3 vezes 2, 6. Dá 0. Certo? 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 3. Então dá 2 menos 9, menos 7. Tá certo? E agora nós vamos vir. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6, menos 12, menos 18. Certo? Agora, 2 vezes 3, 6. Menos 15, menos 9. Bom? Então, ó, está fazendo as operações e estão mudando os valores. Agora nós vamos transformar este valor aqui em 0. Certo? Vamos fazer com quem? Vamos fazer a operação só com a segunda linha. Então, essa terceira linha agora vai virar menos 9 vezes a terceira linha mais 7 vezes a segunda linha. Tá certo? Então vamos trocar a posição. Então a gente vai ficar com 2, 3, 4, 5, menos 3, menos 9. Aliás, aqui 0.
menos 9 e 8, tá? E aqui nós vamos mudar. Aqui vai virar, aqui fica 0 mesmo, que é a operação 0 com 0 dá 0. Tá? Aí 0 com 0 dá 0. Então agora, menos 9 vezes menos 7, mais 63. Menos 63 dá 0. 9 vezes 18 dá mais 162. 162 mais 56 dá 218. É isso? Acho que é. É isso mesmo. Tá certo. Tá certo? Terceira linha agora vem para cá. Menos com menos, mais 9 vezes 9, 81. 81 menos 21 dá 60. Tá certo? Então agora nós podemos resolver. Ó. 218z é igual a 60. Então z é igual a 30 sobre 109. E depois nós substituímos valores. Menos 9z menos 9y mais 8z é igual a menos 3. Tá certo? Então substituo o valor de z. Menos 9y, 8 vezes 30, 240 sobre 109 é igual, z, né? Não, é igual a menos 3, tá? Então é só resolver a solução e nós vamos encontrar os mesmos valores que a gente encontrou usando a regra de Cramer, tá? Então vocês podem optar por resolver ou por escalonamento, que é esse sistema que a gente está resolvendo aqui, tá? Ou por Cramer, que a gente fez. Chega no Cramer, chegou nessa etapa, a gente vai para a solução por substituição, tá certo? Vamos fazer uma discussão de sistemas quando a gente faz por escalonamento, tá bom? Digamos que agora a gente tem um sistema mais simples, tá bom? Vou pegar um sistema aqui. X mais y mais z é igual a 2. X mais 2y menos z é igual a 4. Mais z. E aqui, 2x mais 3y mais 2z é igual a n, certo? Tá bom? Então vamos resolver esse sistema aqui novamente e vamos ver como é que a gente fica, tá? Eu vou ficar aqui com 1, 2, 3, 2, tá? Agora eu vou botar tracinho para substituir os valores aqui. Vou botar 2, 4, n, que é o sistema da solução. E vamos resolver por escalonamento, tá certo? Então aqui, quando a gente viu esse sistema aqui, que deu as equações, deu esses valores todos e nada diferente, a gente sabe que esse aqui é um sistema possível e determinado, tá? Eu tenho os valores todos. Aqui é um caso que eu já sei que vai dar alguma coisa diferente, mas nós vamos resolver, tá? Vamos fazer novamente as operações, tá? Vamos transformar este aqui em 0, tá certo? Para isso aqui virar 0, eu vou pegar segunda linha, vou estar chamando segunda linha velha menos primeira linha velha, certo? Olha, mais. Olha, segunda menos, certo? Bom? Então vamos ficar com 1, 2, esta linha menos a de cima. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 4 menos 2, 2. Tá certo? Agora nós vamos transformar este aqui em 0. Poupando meu trabalho, tá? Transformar isso aqui em 0.
Para a gente transformar este aqui em zero, eu vou ter a terceira linha velha menos 2 vezes a primeira linha velha, tá certo? Então nós vamos ter 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Tá? Ai, 2 menos 2. Hã? 2 menos 2. 2 menos 2, 0. N menos 2, Menos 4. N menos 4. A minha filha me corrigindo aí para ajudar vocês, tá bom? Então nós já temos um problema aqui que a gente está vendo um caso diferente, tá certo? Y igual a 2 ou Y igual a N menos 4, tá bom? Mas vamos continuar no problema para mostrar para vocês outra coisa, tá? Agora nós vamos substituir, vamos eliminar este valor. Isso aqui vai virar 0, tá? Só vou trabalhar com a linha de cima. Então vai ser a terceira linha, outra linha velha, menos a segunda linha velha, certo? Então nós vamos ter agora um sistema com 2, 0, 1, 0, 2 e vou diminuir um da outra. Então vai ser 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, N menos 4, menos 2, N menos 6, certo? Então toda vez que nós tivermos no escalonamento esta situação, tá? A gente pode dizer que esse sistema é possível e indeterminado ou é impossível. Quem é que vai definir esta impossibilidade? É justamente esse valor que a gente encontrou depois aqui, o N menos 6. Eu acho que tem 2 minutos. Tem 2 minutos. Não vai acabar. Então, que conclusão que a gente chega? N menos 6. Se o N menos 6 for igual a 0, eu tenho um sistema possível e determinado. Possível e indeterminado. Se a gente tem N menos 6 diferente de 0, eu tenho um sistema impossível, tá? Então, para ser um sistema possível e indeterminado, o N tem que ser igual a 6 e aqui o N diferente de 6, tá certo? Então, essa é uma outra forma da gente fazer discussão de sistema com uma solução por escalonamento, tá bom? Qual a dica que a gente dá aqui? O sistema de solução por determinante pode parecer mais mecânico e mais fácil de fazer, quando a gente tem até uma matriz 3×3. Tá? Se eu tiver um sistema de equações de 4×4 em diante, o sistema por determinante fica muito grande para a gente fazer. Então a gente opta por fazer por escalonamento. Tá? De qualquer forma, eu estou passando para vocês 2 formas de fazer. Então, a partir de quarta-feira, nós vamos fazer só exercício. Tá bom, pessoal? Então, bom estudo para vocês, bom